qual é a importância de um Ministério de Micro e Pequena Empresa, por exemplo, como a gente teve no Brasil, até porque o cenário que se avizinha, os candidatos, está na moda dizer que vamos enxugar ministério. Vamos combinar que tem muitos mesmo, mas qual é a importância de um ministério nesse sentido? Bom, eu não vou entrar no fato de ter ministério ou não ter ministério, porque eu acho que a discussão é se esse vai ser um foco do governo. Se isso é uma pauta que a gente realmente quer propulsionar. Se isso de fato for, pode estar no Ministério da Fazenda, pode estar em qualquer ministério. Dentro do plano de governo dos dois candidatos, especialmente do que está na frente e deve ganhar a eleição, você reconhece esses pontos? Olha, existe sim, eu acho que independente do candidato, tem sim uma discussão sobre o microempreendedor, porque hoje ocupam uma parcela gigantesca da sociedade. Um exemplo muito básico aqui que eu posso dar dentro da 99, que é o caso do motorista que dirige com o carro particular. Muitos desses profissionais, eles perderam o seu emprego e tiveram que encontrar uma fonte alternativa de renda. E só na 99, isso é mais de 300 mil motoristas. Então, quando a gente fala sobre desemprego no Brasil, a gente fala sobre 12,9 milhões de pessoas e a gente poderia estar falando sobre 13,2 se eles não estivessem dirigindo com a plataforma. Então, no final do dia, essa é uma parcela muito significante da sociedade que precisa ser cuidada e precisa ser estimulada. Essa é uma parcela da população que não precisa de auxílio, precisa de fomento, precisa de um caminho menos tortuoso. E também a gente fala, quando eu falo em nome da 99, eu falo muito sobre a nossa perspectiva tecnológica, sobre investimento. Enfim, a gente fala sobre alguém que começa pequeno, mas que já, por natureza, é médio ou grande. Mas são essas empresas também que precisam ser fomentadas para conseguir proporcionar outras alternativas de emprego. Não é só a nossa plataforma que garante que outros microempresários individuais consigam trilhar o seu caminho. A gente fala que o motorista é o CEO do seu carro. O seu carro é a sua empresa. E se a gente puder fomentar indústrias que promovem esse tipo de emprego, esse é o caminho para qualquer governo. É conseguir tirar a gente do desemprego promovendo outras indústrias. É encontrar formas de solucionar de forma sistêmica esse problema. Então, todo e qualquer candidato deveria olhar para o microempresário, para as pequenas empresas, só que deveria ser mais do que um ponto do plano de governo. Deveria ser um pilar tão relevante quanto é saúde, quanto é segurança, deveria ser o empreendedorismo também. Dessa forma, é a sociedade privada gerando riqueza para a população que é governada pelos nossos políticos hoje. Então, acho que é possível criar um ciclo virtuoso onde hoje tem tanta dificuldade. Sigo com você, professor. Vamos lá. Eu acho que atualmente talvez não tenha clima político para se criar um ministério da pequena empresa, né, da micro e pequena empresa, mas eu concordo, eu acho que é importante que ele seja um tema central, então eu me apoio aí ao que o Afif falou, no sentido de estar ligado diretamente à presidência da República, mas não sinto que hoje haja um clima político favorável à criação desse tipo de ministério, tá bom? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, essa questão, a gente está falando mais ou menos de 45 milhões de brasileiros adultos, né, de 18 a 64 anos, gerindo pequenos negócios, gerindo micro e pequenos negócios. Então, um candidato ou um governo que não leve esse tema como central, com a importância que ele merece, eu entendo que é claramente um sinal de que a gente tem um problema muito grande com relação à importância que os pequenos empresários, micro e pequenos empresários têm no Brasil. E entendo que também pela parte dos empreendedores, falta um pouco de articulação. É importante também que se entenda a importância de se mobilizar, né, e levar, pautar também assuntos no Congresso. Eu entendo aqui nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, para que esse tema seja cada vez mais central e se tenha aí um pouco mais de
de cuidado e atenção aí para o tema do empreendedorismo. Bruno, eu sigo com você e queria até colocar mais um ponto aqui para a gente ir girando, que é a questão também da capacitação. Em relação à questão de ministério ou não, que precisa ter gente com capacidade de coordenar, né? O fato é que não adianta também ter um ministério e o ministro não ter essa capacidade de coordenação junto aos seus pares, porque se isso não for prioridade do presidente da República, não adianta criar ministério, criar secretaria, porque as coisas não vão andar. Porque, de fato, se trata de uma política que tem que peitar muito forte as corporações, né? Isso precisa estar na agenda do presidente da República, precisa acordar todos os dias e dizer, olha, hoje eu não vou deixar esse negócio andar para trás, vou chamar o cara aqui que está cuidando disso para mim, para ver como é que está aquele assunto, se andou na Fazenda, se andou no Ministério do Desenvolvimento, senão não anda, né? Senão a estrutura em si não quer dizer muita coisa, né? Precisa estar na prioridade. Em relação à capacitação, isso falta muito também, né? Eu dei aqui o bom exemplo do MEI. O governo desburocratizou, 8 milhões de pessoas aderiram, ótimo. Mas para mostrar também que dessas 8 milhões de pessoas que aderiram ao MEI, mais de 4 milhões estão inadimplentes, né? Veja, e as exigências não são tão grandes, né? O sujeito tem que fazer uma vez por ano a declaração de faturamento da sua empresa e uma vez por mês pagar a sua contribuição, que é em torno de R$50 a R$60. Puxa vida, por que tem tanta gente assim inadimplente no Brasil, sendo que, nesse caso, as coisas não são tão complicadas assim? Porque falta capacitação, falta cultura empreendedora, falta capacidade de planejamento. Isso também precisa estar na agenda, e desde cedo, né? Por isso que a gente defende tanto no SEBRAE o programa de educação empreendedora, para levar essa mentalidade já para as escolas, desde o ensino fundamental. É evidente que você não vai ensinar um aluno de 10 anos de idade, que está aprendendo as operações básicas, a fazer fluxo de caixa. Mas é claro que é possível desenvolver nessa criança uma mentalidade de empreendedorismo, para ela trabalhar em equipe, para ela saber delegar, para ela saber coordenar suas ações, fazer um mínimo de um planejamento nas suas atividades lúdicas ali do dia a dia. E o SEBRAE tem uma série de programas que incentivam esse tipo de questão, que é um incentivo à cultura empreendedora, e acabamos agora de inaugurar uma faculdade. Então, a gente tem programas desde do ensino fundamental, ensino médio, e agora uma faculdade voltada para o empreendedorismo. Dois pontos importantes, né? Acho que, primeiro, com relação a ministério ou não ministério, a gente ainda no Brasil, acho que o ministério ele é importante em alguns momentos para declarar, para sinalizar a importância. Acho que definitivamente o momento atual não permite isso, mas a gente tem que lembrar que a gente ainda acredita muito na inauguração, né, do prédio, da fita que é cortada, e esse trabalho que trabalhar para promover o empreendedorismo sem glamour, né, que é trabalhar no bastidor, dia a dia, coordenar, ligar, brigar, etc. Isso aí não é matéria, isso aí a gente não discute, e esses são problemas bastante sérios. E com relação a... Então, para mim, é tão simples quanto criar mecanismos empoderados de orquestração. Se vai ser um ministério, se vai ser uma Câmara que vai reportar para a Casa Civil, se vai ser qualquer outra coisa, não importa, desde que tenha capacidade e tenha... consiga conquistar tempo do próximo presidente da República. Acho que esse é o mais importante. Com relação à capacitação, a gente, da mesma forma, a gente estuda para ser médico, estuda para ser advogado, estuda para ser jornalista, mas, por alguma razão, quando o assunto é montar o seu próprio negócio, a gente acha que a gente nasceu sabendo. E aí comete um monte de erros. As pesquisas que o próprio SEBRAE faz ao longo do tempo mostram que, para além da burocracia, parte grande dos problemas que os empreendedores enfrentam na hora de fechar uma empresa, etc., tem a ver com briga de sócio, tem a ver com baixa capacidade de gestão, tem a ver com não saber fazer a conta no final do mês. Exatamente. Misturar a vida privada com vida pública, o Bruno está lembrando aqui, vida empreendedora. Então, falar de capacitação num país onde a gente ainda tem tantos problemas de educação geral, quando a gente vai para o assunto do empreendedor, a gente tem que lembrar que também vale para ele. Porque, no fim do dia, a gente está tendo uma legião de empreendedores que vão, ou porque são empurrados a isso, ou porque é o espírito do tempo, as pessoas estão empreendendo mais do que empreendiam na década passada, mas as pessoas escolhem empreender sem se preparar.
O que, para mim, é absolutamente um paradoxo do nosso empreendedorismo. Porque empreender sem se preparar nesse ambiente caótico que a gente estava citando agora há pouco é a receita para dar errado.